Hello, people! 14 horas e 23 minutos, dia 20 de julho de 2025, domingo, o dia que o Senhor criou e te entregou assim, ó, a você e a mim, de mãos beijadas. Olha só por isso, já tem que compelir o teu espírito, tem que constranger o seu coração, ou melhor, não é constranger, não, é rejubilar, regozijar de alegria e ser grato eternamente a Deus. A Deus, o que você fez para acordar hoje? Nada. Acordou com saúde, não acordou com saúde, mas você acordou, e se você acordou, tenha fé, irmão, tenha fé. Deus é bom. E lá, não sei em que vídeo foi falado, né? São poucos, está no começo esse projeto. Esse projeto nada mais é do que uma motivacional, não de coaching, mas para estimular você que me assiste, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, chavão evangélico, gospel, vai ter, não vai, não sei. Eu oro toda vez antes de ligar o rec, né, gravando, eu peço para o Espírito Santo usar. Quem faz a obra é Ele, nós só somos os vasos, né, na mão do oleiro. Olha aqui mais um chavão de evangélico aí, gospel. Mas é isso, o propósito aqui é para que você, através deste vídeo, não se alimente, não se contente, não se satisfaça apenas deste vídeo, mas a partir deste vídeo, quem sabe, né, você vá ter a curiosidade, vai agir a sua fé, manifestar a tua fé, a fé coerente, a fé sincera, a fé inteligente, para você ler a palavra de Deus, tá bom? É isso, essa é a motivação, não tem nada mais. Você está vendo o reflexo aqui, né, do meu óculos, sou eu gravando na cozinha gourmet aqui de casa. Minha esposa, hoje é domingo, minha esposa está fazendo um almoção lá gostoso, batendo uns tomates para fazer um molho ao suco natural, e aqui é a cozinha gourmet, né, normal. A proposta é essa, é ser natural, ser espontâneo, ser o mais simples possível, não é? Claro que daqui a pouco, se tiver um cenário diferente ali, é na minha casa, conforme Deus vai usando, tá bom? E você também não deve se preocupar, né? Não se preocupe se você é capaz, se você não é. Não se preocupe se você está com uma tapera atrás, se você está numa casa de pau a pique, se você está numa condição desfavorável no momento. Não se preocupe com nada disso. Até você, quem está muito bem não se preocupa com o evangelho, que é a coisa mais... É a única coisa que ele deveria se preocupar. A pessoa, né? A parábola do... É difícil um rico entrar no reino dos céus, é difícil, não é impossível, mas é muito difícil. Por quê? Porque ele está seduzido, sufocado, ele está inebriado, ele está anestesiado pelas seduções deste mundo. E o amor ao dinheiro, que é a causa de todos os males, segundo Paulo, é mais presente, é mais suscetível. Aquele que tem a maior abastança, tudo que Deus diz, fala, vou abrir as janelas, as portas dos céus, faz prova de mim, etc. Se delas não vier a maior abastança, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas, a gente já imediatamente, a nossa mente capitalista, né? Seja você da esquerda, da direita, tem esse debate aí, né? Atualmente, mas seja você qual for a sua ideologia, nós vivemos num mundo capitalista. Eu sou isso, eu sou aquilo, minha ideologia, né? Esse negócio de ideologia é falta de Deus, inclusive, porque se você tem o reino de Deus em você, né? Você não tem ideologia, você tem fé, glórias, aleluias. Você não tem uma causa que você levanta uma bandeira, você tem o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. Amém? Não concordo. Não concorde, então. Faça como quiser, tá bom? Aqui lembre-se. Aqui é para apontar você para Cristo, é apontar para você, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No vídeo, não sei que vídeo que é esse aqui, se é continuação, vai ser a continuação de João, né? O Evangelho de Jesus Cristo narrado por João. É igual o amigo do noivo, é apontar para Cristo, tá? É apontar você para a tua Bíblia, me perdoe. Se você assistir esse vídeo, não cansei, esse cara fala demais e tal, então desliga o vídeo e abra a Bíblia e vai ler. Glória a Deus por isso. Esse é o propósito desse canal, vamos colocar assim, até porque muita oração, minha esposa falou, alguns amigos mesmo, amigos aqui que são muito melhores do que eu, apontaram para esse direcionamento. Então, às vezes
Deus usa as pessoas, às vezes não, né? É assim que acontece. Deus usa as pessoas vão dando algumas, né? Pessoas que vão dando conselhos, dicas, direcionamentos, sem pretensão alguma, sem querer fazer sociedade, sem querer saber o que você faz ou deixa de fazer, como você faz ou como você deveria fazer. As pessoas falam, olha, eu acredito que você deveria ir por esse caminho aqui, porque você, né, Deus te usa muito nesse dom, nessa habilidade. Deus te capacitou bastante para isso, para aquilo outro. Então as pessoas vão liberando palavras na sua vida. Preste atenção sobre isso, sabe? Às vezes a gente acha, não tem nada a ver, né? A gente vai evitando e isso vai custando caro, vai custando recursos materiais e o principal deles, o recurso do tempo. A gente vai procrastinando, vai empurrando com a barriga e Deus está falando ali com você através dos seus, né, de conselhos, de amigos, de parentes, né? Enfim, por mais que hoje em dia os conselhos, se for do coração do homem, os conselhos são bem ruins, né? A questão da parentela, a questão de familiares e também de amigos. Hoje em dia, né? Amigos, hoje em dia as pessoas têm seguidores, e seguidores virtuais, não seguidores reais, né? Então você fala, pô, como que eu vou ouvir um conselho? Mas aquele, sabe, você deve ter, ou deveria ter pelo menos um grande amigo. Qual? Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Se você tiver o melhor amigo, Jesus Cristo, que tem todos os conselhos que estão dados ali na palavra de Deus, não vai dar erro, não vai dar ruim, né? Não vai ser fácil, mas vai valer a pena e você vai vencer no final. Vai receber a coroa de glória, tá? A coroa de glória. Como eu não sou linear, me perdoe, a minha esposa também me bate bastante por isso. A coroa de glória. A coroa de glória, nossa, é o que você tem que perseguir. Mas a coroa do seu ego, a coroa do seu recurso, da sua posição, do seu status, a coroa do seu eu, essa você tem que fazer igual os anciãos lá de Apocalipse, capítulo 4. Vamos para lá, né? Não é o tema aqui agora, mas calma aí. Apocalipse 4. Vamos lá. Não tem nada a ver, o cara vai para Apocalipse, vem para João. É isso, irmão. A proposta é essa. E que Deus seja louvado. Amém? Apocalipse 4. 4, né? Cadê? Apocalipse 4, que também é João que escreveu, né? O mesmo evangelista. E logo, capítulo 4, versículo 2, logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E ao redor do trono, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Vestes brancas simboliza a santificação, a santidade, né? As suas vestes estão brancas, mais alvas do que a neve. Você zela, você cuida das tuas vestes não se conspurcarem, não se mancharem, não se contaminarem com esse mundo podre, corrupto, intoxicado. Você cuida disso? Presta atenção, irmão. Vigia. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse 4, 4. E todo poderoso, e com os animais, os 24 anciãos. Aqui capítulo 4, versículo 4. E depois capítulo 4, versículo 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, versículo 11, esse aqui é o versículo 10, dizendo, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então vou repetir, minha esposa critica também que eu sou muito repetitivo, mas toda vez que uma informação, um entendimento precisa ser cravado mesmo nas tábuas do teu coração, é importante repetir, né? As pessoas andam muito distraídas. Você provavelmente, ao término desse vídeo, não vai ter lembrado quase nada, né? Então é bom repetir. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Aí versículo 10, mais para frente. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre,
e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, lançavam suas coroas. Digno és, Senhor, versículo 11, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, ó, os 24 anciãos lá que estavam ao redor do trono do Todo-Poderoso, do El Shaddai, lançaram as suas coroas aos pés do Todo-Poderoso. E você aí com a sua coroa, com o seu ego, com o seu dinheiro, com o seu status, com a sua mansão, com o seu condomínio de luxo, com o seu carro blindado, se achando, irmão. Oh, meu pai, oh, eu sou mais forte, porque eu malho na academia tal, porque eu trabalho na empresa tal, porque eu sou amigo de fulano de tal, porque eu congrego no ministério tal. Cuidado, irmão, tira essa coroa, faz igual aos 24 anciãos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, faça isso, irmão, faça isso agora, neste momento. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Por tua vontade são e foram criadas. Somente ele, Pai, somente ele, irmão, somente ele, irmã, é digno de receber a coroa, de colocar uma coroa, uma diadema de glória. A sua coroa que você acha que é coroa, não é sua mãe não, viu, jovem? Não é sua coroa não, né? E você que é novinho, que está com uma coroa, mas a sua coroa do seu ego, a sua coroa da sua lascívia, da sua sensualidade, eu sou gostoso, sou gostosa, joga isso fora, coloca nos pés, coloca isso nos pés. Muitas, não é nem coroa isso, né? Mas para gerar entendimento, muitas das nossas, as obras da carne, por exemplo, lá em Gálatas, isso tem que colocar, né, fornicação, etc. Coloca aos pés da cruz, mas aquilo que você acha que é coroa na sua vida, que é um mérito seu, que você se orgulha, coloca essa coroa aqui, ó, diante do trono do Todo-Poderoso, do El Shaddai. Amém? Mas vamos entrar no que interessa. Tudo interessa, né? Mas vamos ao 12 minutos de vídeo, eu vou tentar ser o mais enxuto possível. Isso é bastante difícil para mim, mas vamos lá. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Um entendimento que essa é a continuação de um vídeo. Um vídeo já foi bastante, já abordamos bastante esse assunto, mas o entendimento para sedimentar, para consolidar o entendimento, sabe? Para colocar aquela argamassa para a semente cola e gravar nas tábuas do teu coração. A fofinha vai fazer algumas participações especiais, às vezes ao longo do vídeo. A fofinha é minha cachorra, né? A Lua. Então, só um momentinho. Vem cá. Menina, menina linda. Ó, aqui eu acho que vai dar mais engajamento agora. Vai ter mais like, vai ter mais curtidas por conta da Lua. Mas que eu tenha que o Espírito Santo me revista de poder para alcançar você pela palavra. Amém? Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá, esse é o entendimento. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ilumina todo homem que vem ao mundo. A Lua gosta de ouvir a palavra de Deus. Aqui em casa até a cachorrinha gosta de estudar, de ler a palavra de Deus. Então, nem você. Pode parecer uma heresia, mas não é não. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas. Ainda que seu cachorro seja misturado de raça, inseminação, mas a origem dele também Deus criou. Amém? Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Né? Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Aí vem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? João capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Perceba aqui no versículo 9, Jesus é a luz que alumia a todo homem que vem ao mundo. Jesus é a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então quer dizer que só de vir ao mundo eu já recebo a luz de Cristo? Será? Porque se Jesus é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo, então
Eu vim ao mundo, então eu já recebi a luz de Cristo. Não vamos nos precipitar, tá bom? Amém? Não vamos nos precipitar, tá? Quando você nasce, ou quando uma criança nasce, é comum falarmos que a mãe deu a luz, né? Você fala, o fulano deu a luz. Antigamente era mais, ouvia-se mais essa expressão, né? Ela já foi mais utilizada, e também outra que diz que fulana pariu, dependendo da região aí do nosso Brasilzão, você ouve essa expressão ainda até hoje, fulana pariu, ou dependendo do contexto social, histórico, econômico, biriri, bororó, você também ainda ouve essa expressão, fulana pariu. Mas esta é outra história para outro dia, amém? Então, quando nascemos, significa que viemos à luz, e Jesus é a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, bora lá. Mas espera aí, se eu vim à luz quando nasci, em quais trevas eu estava mergulhado? Porque se a tua mãe deu a luz, te deu a luz, você veio à luz quando nasceu, então você estava em algumas trevas, você estava em algo, né, que não era luz. Antes de virmos à luz, nós estamos mergulhados na placenta da mãe, né, cheia de líquido amniótico, inclusive. Hoje nós tivemos, minha esposa e eu, a gente faz escola bíblica dominical. Até hoje nós fazemos escola bíblica dominical, aos domingos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por todos que promovem escola bíblica dominical, seja em que ministério for. Cultos de ensino são muito importantes. Nós estávamos, nada é por acaso, a aula de hoje, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, inclusive, por isso que eu trouxe inclusive o Apocalipse 4, foi outra escola, na verdade, essa, para não ficar confuso. Enfim, a aula de hoje foi sobre a mordomia do corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Se você não cuida do seu corpo, não há que se falar que você adora a Deus, que você serve a Deus, né? Se o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você não cuida dele, como que você adora a Deus? Uma das maneiras de adorar a Deus é cuidando da sua saúde física, fisiológica, biológica, que foi Deus quem criou, né? Nós não viemos do macaco, não. Você cristão, se você está em dúvida disso, vá ler a Bíblia, vai estudar, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 a 28. Vai lá, Gênesis 1, 26 a 28. Enfim, né? Líquido amniótico e sem qualquer sinal de luz externa. Olha só como Deus é bom, Deus é perfeito, né? Você está lá mergulhado em água e não morre afogado. E aí, é ou não é verdade? Você está lá, né, durante a gestação, menina, você está lá no líquido amniótico, na placenta, no cordão umbilical, sendo alimentado, e não tem nenhuma luz externa. Você está em trevas, em densas trevas, inclusive. Então, por isso que essa expressão, quando você nasce, você veio à luz, tua mãe, fulana, deu à luz, fulana pariu. Menina, o que foi? Será que Jesus está tratando deste tipo de luz e trevas, em João aqui, né? João 1, capítulo 1? Uma questão biológica, fisiológica da nossa natureza? Porque podemos intuir essas informações. Podemos ser levados a essa linha de pensamento, porque um pouco mais à frente, a saber, no versículo 14 de João 1, tá? Lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, 14. E o Verbo se fez carne, sempre lendo estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida, tá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quer dizer que Jesus, o Cristo, teve o mesmo nascimento que eu e você. Se você foi de parto natural, eu falei isso, comentei isso no vídeo anterior. Isso pode parecer simples, pequeno, né? Mas não é, olha só. Lá Gênesis 1, 26, 28, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus, né? Vamos lá, você viu, tá aqui. Gênesis corrigida, agora eu vou ler em uma Almeida corrigida e fiel. Fiel ao texto sagrado, né? Ao original. Gênesis 1, aí lá, vamos lá em 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, até aqui, domine sobre os peixes, tá? 27.
Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Deus, 28, Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, encher a terra. Pá. E mais à frente, versículo 31, olha só. E viu Deus tudo quanto tinha feito, inclusive, né, os animais, as plantas, etc. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Né? Olha que legal, não é só bom, é muito bom, muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Então Deus fez o homem à tua imagem, à semelhança dele, e foi muito bom. E como que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Ele nasceu igual a você e a mim, se foi de parto natural, né? Sim, você acabou de descobrir que tem algo em comum com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que você não crê, não tenha essa fé, não professe essa fé, né? É um privilégio, até para você, descrente, ateu. Se você nasceu de parto natural, o verbo se fez carne e habitou entre nós, da mesma forma que nós viemos à luz. Mas lembre-se, né? Estava no mundo e o mundo não foi feito por ele e o mundo não conheceu. Mas, versículo 9, João 1, 9. Ali estava a luz verdadeira, quem? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, que alumia e ilumina todo homem que vem ao mundo. Tá vendo? Enfim, não à toa nós lemos em Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E no versículo seguinte nós lemos, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Né? Acabamos de ler. Portanto, considere-se privilegiado por ter tido o mesmo nascimento que o nosso Jesus, o Cristo. Amém? É forte isso, né? É profundo. Passa batido às vezes, né? Tá tão aí desatentos, distraídos, cara. Caramba, Jesus nasceu, eu nasci igual o menino Jesus. O menino Jesus nasceu igual ao meu nascimento, olha só. Voltando para João, né? No versículo 10 nós lemos que estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Né? Nós comentamos também no vídeo anterior, né? Me perdoe qualquer coisa, repetição, desgaste, cansaço. Né? Lembre-se que aqui é para estimular você a ler a Bíblia, tá? Desliga aqui, vai ler a Bíblia, outro capítulo, outro texto, mas leia, vai lá ler, tá? Vai falar com Deus, vai ouvir a voz do Senhor, tá? Nesta passagem não existe outra interpretação, João 1,10, que não a literal, ou seja, o mundo, grifa aí na tua Bíblia, né? João 1,10, o mundo foi feito por ele, a lua latina, e o mundo não o conheceu. Menina, vai lá. Pronto. E o mundo não o conheceu. Quando você lê que o mundo não o conheceu, o que você não entende? Sabe, assim, não precisa ser PhD em Harvard, teólogo, pastor, ter anos de ministério. Não, o que você entende quando você lê? Né? Que o mundo não o conheceu. O mundo, né? O mundo é mundo, inclusive em grego mundo significa mundo, em aramaico, que é a língua, é o idioma de Jesus, mundo significa mundo, em alemão mundo é mundo, em português mundo significa mundo, né? O judeu lendo a palavra mundo significa mundo, em português mundo é mundo. O que você lê então? E o mundo não o conheceu, o mundo, que o mundo não conheceu. Então, todo mundo não o conheceu, não parte do mundo, né? Não apenas os judeus, não apenas os gentios, e sim o mundo. Leia-se todas as nações conhecidas daquela época. O mundo. Entende? Amém? Portanto, você que aponta o dedo para os judeus, responsabilizando-os pela paixão de Cristo, tome muito cuidado e passe a conhecer mais a palavra de Deus para julgar menos os irmãos. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, menos você julga o irmão ou a irmã. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você conversa com Deus e ouve a voz do Senhor, menos julgador você se torna. Porque o justo juiz é o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Entende? Então, passe a conhecer mais, passe a ter mais intimidade com Deus. Como você tem intimidade com Deus? Não responda para mim, mas como? Seja honesta com você mesmo, seja honesto com você mesmo. Como você tem sinceridade
total aqui nessa transparência do vídeo, igual essa lente aqui que está refletindo. Ó. Qual que é a sua intimidade com Deus? Você se satisfaz com essa intimidade? Você está feliz com a sua intimidade com o Senhor? Tá, glória a Deus, glória a Deus. Então não precisa me responder. Seja sincero com você mesmo, né? Deus não se deixa escarnecer, Deus sabe da sua sinceridade, conhece o seu coração. Então, quanto mais você conhece a Deus, provar e ver de que o Senhor é bom, mais você se torna semelhante a Ele, né? Semelhante a Ele. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você pensa igual a Deus, mais você fala igual a Deus, mais você escuta igual a Deus, mais você vive igual a Deus. Não há que se falar que eu tenho intimidade com o Senhor sem ler a Bíblia Sagrada. Não há. Eu vivo só no manto, eu vivo no remanto, eu vivo no Ratiofly, eu falo em língua estranha, eu falo em outras línguas, eu falo, eu faço, eu prego a palavra de Deus. Como que prega a palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Cuidado, tem muito pregador aí pregando isso aí. A palavra de Deus, que ele acha que é de Deus, mas é a palavra do homem, né? Tem pregador que nunca leu a Bíblia e está pregando. Mas Deus usa como bem entender. Então você acha que Deus, que é o maior interessado na palavra dele, é o único que zela pela palavra dele como ninguém outro, vai deixar alguém que nas coxas pregar a sua palavra? Me poupa, né, irmão? Vamos ter uma fé inteligente. Hoje em dia tem um monte de pregador da palavra, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, mas tem muita palhaçada, né? Tem muita, não tem conteúdo, não tem substância. Talvez você pode até estar olhando aqui, assistindo esse vídeo e falar, você é mais um desses. Misericórdia para mim, então, né? Misericórdia. Mas se eu não for, se você assistir a este vídeo até o final, se você seguir, não seguir, enfim, que seja mais um canal de bênção, um canal que leve você até o rio, né, de águas vivas, onde flui a água viva, a fonte genuína, a fonte verdadeira lá da mulher samaritana, né? Enfim, vamos lá, né? Deus, mais a palavra de Deus para julgar menos os irmãos, amém? Versículo 10, e o mundo não o conheceu. Versículo 11, João 1, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Este versículo esclarece de vez para quem Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, veio. Para quem que ele veio? Versículo 11, para quem Jesus veio para o que era seu. E o que era de Jesus? E o que era seu? Versículo 10, e o mundo foi feito por ele. Então Jesus veio para o mundo, Não veio só para os judeus. A salvação vem dos judeus porque Jesus era judeu. Mas Jesus não veio só para os judeus. Jesus veio para o que era seu. E o que era seu? Jesus, o mundo. Versículo 10. E o mundo foi feito por ele. Então aqui você não precisa ser, nossa, eu dependo de outra pessoa para entender isso. Não, é só depende de você ler a palavra de Deus. Só isso. Se você não teve esse entendimento numa primeira leitura, continue lendo. O Espírito Santo vai revelar todos os mistérios, os segredos, né, que pertinentes à tua vida, ao teu chamado, ao teu relacionamento, à tua intimidade para com o Senhor. O Espírito Santo vai fazer tudo isso, não se preocupa não, mas você tem que ler, só isso. Ler, compreender, o Espírito Santo vai fazer isso, se você, né, sozinho não conseguir fazer, ler, entender, compreender, assimilar, né, gravar nas tábuas do teu coração e o mais importante, praticar. Para que você, quem tem fé anda no Espírito e quem anda pelo Espírito produz frutos do Espírito, através da fé. Simples, a dinâmica é essa. Mas isso só a partir da palavra de Deus, amém? Não a partir da palavra do homem. O homem não faz você produzir frutos do Espírito, não faz. Seu pastor não faz você produzir frutos do Espírito. Seu pastor é igual o João o Batista, aponta para o Cordeiro de Deus, ou deveria apontar pelo menos, né? Enfim, o mundo era seu. Versículo 10, parte B. E o mundo não o conheceu. Versículo 11, parte B. Parte B é sempre o final do versículo, né? Parte A, o começo, o início. Ora, temos um Sherlock Holmes. Então, versículo 11b, e os seus não o receberam. Portanto, uma leitura simples, uma interpretação literal, precisa de exegese, hermenêutica, homilética, ibiriri, bororó, aqueles caras que são mais técnicos, hein? Uma interpretação literal, irmão. Aqui não é Apocalipse, aqui é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, nos traz
uma revelação poderosa de um mistério que pode confundir muitos de nós, qual seja, no princípio Jesus veio para o mundo, mas o mundo não o recebeu. João 1, 10, versículos 10 e 11. E Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, tá? Deus é bom, irmão. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Me perdoe. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê não pereça. Se você não crê em Jesus, você já está perecendo, irmão. Se você não crê em Jesus, você já está perecendo, irmã. Eu creio em Jesus quando tudo está indo ruim, está mal. Mas quando Deus começa a operar, porque você manifesta a sua fé quando está tudo indo de mal a pior, aí a coisa começa a melhorar, começa a sobrar dinheiro, começa isso. Aí você já não começa mais, né? Você começa convenientemente, você já não tem mais tempo para Deus, você já não lê quanto, né? Não lê tanto quanto lia a palavra de Deus, não ora tanto quanto orava. Por quê? Porque é assim que é. Cristão é uma raça difícil. Nós somos difíceis, você e eu. E não me critique por isso, deixe de ser hipócrita. Nós somos difíceis, nós somos muito difíceis, difíceis de permanecermos fiéis ao Senhor, mas para ouvir a voz do homem, do mundo, para se deixar se enganar, a gente se engana muito fácil, porque Deus sabe dos meus compromissos. Eu estou ganhando dinheiro, fiz um negócio que me abençoou, aí fui eu que fiz, foi a minha inteligência, foi porque fulano, foi porque eu construí, e agora eu abençoei. E inclusive uma armadilha muito, muito satânica, né? Quando você está na prova, você promete mundos e fundos, faz votos com Deus, e quando Deus te abençoa, você começa... mas veja bem, quando Deus, imagina Deus derramando o céu sobre você, as bênçãos, os galardões, os seus celeiros enchendo. Aí você, né, antes disso acontecer, você estava tão ali na fé, Deus se agradou de você, irmão, da sua fé, né, na dificuldade, na prova. E ele fala, eu posso contar com ele, eu posso. E aí, né, chove chuva de bênção. Aí, cadê que você vai pagar os votos que você houvera prometido? Né? Mas Deus não sabia. Deus, claro que Deus sabia, porque assim como a glória da segunda casa é melhor do que a primeira, é maior do que a primeira, a humilhação também é. Saiba disso, Deus é justo, Deus é santo. Então, se você pensa que você engana Deus com a sua prosperidade, pode ter certeza, irmão, ainda que você não morra pobre no reino do homem, você vai ser condenado ao inferno, que é a pior pobreza do mundo. Então tome muito cuidado, né? Deus não se deixa escarnecer, e se sua fé é emotiva, que você promete mundos e fundos quando tá na pior, tá na merda, e quando Deus te abençoa e você acha que é você que foi merecedor daquilo tudo, e você se esquece e volta para Deus, que Deus que nada, não sei o que, tome muito cuidado, viu? Deus é justo, Deus é santo, Deus não é aquele que você faz ele de bobo, não, Deus não se deixa escarnecer. Lembre-se disso. Muito grave, essa é a parte mais importante desse vídeo. Porque todo o princípio da palavra de Deus que você quebrar é o princípio que vai quebrar você. Porque Deus é ruim. Não é você que é ruim, irmão. Nós somos tão ruins, né? Fazer um adendo aqui, porque nós pensamos que a cruz de Jesus Cristo é uma coisa bonita, é porque nós somos bons. Não, nós somos tão ruins, nós somos tão sujos, nós somos tão ruim mesmo. E se você não acredita nisso, você ainda não é cristão, tá? Nós somos tão ruins que Jesus, o verbo encarnado que habitou entre nós, precisou ser crucificado, precisou morrer na cruz, a pior morte daquela época, a pior humilhação. E naquele momento até Deus, né, Jesus, o filho amado, né, que a gente acabou de ler aqui, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. João 3,16, perdão. Ele precisou sofrer na cruz, e naquele momento que todos os pecados, os seus e os meus, não só os pecados de ontem, de hoje, de amanhã também, fossem, né, para ele, né?
A gente é tão ruim que só uma morte dessa, do Filho de Deus, para perdoar os nossos pecados. Se não fosse assim, nós não teríamos sido perdoados. Nós já estaríamos condenados, como sempre estivemos, enquanto não viemos para a luz. E não a luz fisiológica, não a luz de você ter saído da placenta da tua mãe, no líquido amniótico, sendo alimentado pelo cordão umbilical. Não, a luz de Cristo, irmão. A luz de Cristo, que nós vamos chegar lá nesse entendimento também, o novo nascimento, quando Jesus fala para Nicodemos, né, em João 3. Então, nós somos tão ruins que Jesus precisou ser crucificado. Jesus precisou, o Filho, aquele que nunca pecou, pagou pelo seu, pelo meu pecado. Aquele que nunca mentiu, mentiram sobre ele. Aquele que nunca humilhou ninguém. Aquele que nunca fez mal a ninguém, que nunca humilhou ninguém, foi humilhado. Escarneceram dele, zombaram dele, lançaram sorte sobre as suas vestes. Ele foi crucificado, ele foi injustiçado. E a maior injustiça que você comete com ele ainda hoje, que ele morreu por você. Ele pagou um bom preço pela sua vida, mas não levou, né? E você está aí se achando com a coroa, né? Com a coroa na cabeça. Então se enxerga, irmão, se enxerga, irmã. Para de ser crente mimimi, para de ser crente de final de semana, para de ser crente de segunda, mas de terça não, aí de quarta sim, de quinta não. Para de ser crente só quando você tá pobre, lascada, fudida. Para de ser crente quando você só tá achando-se injustiçada por um pecado que você comete até hoje. Eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguida. Você comprou e não pagou, você está sendo perseguida. Você pediu emprestado e não pagou, você está sendo perseguido. Você mentiu, você traiu, foi descoberto, porque nada fica nas trevas, tudo vem para a luz. E aí você está sendo perseguida. Para com isso, mano. Para com isso. Entregue-se para Jesus. Essa é a maior justiça que você pode fazer. É a maior justiça. Entregue a sua vida para Jesus, porque ele pagou um preço que ninguém pagaria. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu cônjuge, nem seus filhos. Ninguém pagaria esse preço por você. Ninguém. Ninguém tem essa coragem. Ninguém. Eu morreria. Não morreria. Numa cruz, duvido. E aqui não é para estimular, não é para fazer apologia a isso. É porque não precisa. Deus já sabe quem você é e quem eu sou. Você não faria isso. Tanto é que ele precisou entregar o único filho dele que não pecou. O único que não pecou foi morto pelos seus pecados. E naquele momento, depois eu vou fazer indicação de um livro de um médico analisando a crucificação de Jesus, porque ela aconteceu, assim como a entrega de Jesus não foi uma morte matada, foi uma morte morrida, tá? Existe uma grande diferença. Mataram Jesus, ele é o dono da vida, então ninguém pode tirar a vida dele, ele que dá, ele que tira. Então ele se entregou, foi uma morte morrida. Então houve a crucificação e houve a ressurreição, aleluia, e a assunção aos céus, e a volta dele acontecerá. Então dá tempo ainda de você entregar a sua vida a Jesus, entende? Quem crê nele e for batizado, quem crê no nome dele, quem crê no evangelho, será salvo. Faça isso, irmão, faça isso. Assim como não sou o primeiro nem serei o último, não queira escutar, né, a parábola do rico Lázaro. Eu te avisei, se você não crê nem na lei, nem nos profetas, se você não crê na palavra de Deus, depois é tarde, irmão, Então, Jesus, naquele momento, quando ele foi render o Espírito, né, para estar consumado, telestatai, como que é? Telestatai. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, olha, foi tão cruel isso, tão cruel, e você não leva a sério, né? Eu sou crente, mas não sou, eu devolvo as primícias, mas não devolvo, eu ainda continuo mentindo, eu ainda traio, eu ainda sou um canalha, né? Não tenho nada do caráter de Cristo, na igreja eu sou um santo, inclusive nas reuniões que dizem respeito à igreja, entre aspas, eu sou melhor, sou um santo, mas no seu interior, na sua casa, no seu trabalho, você é um lixo, chega atrasado, mente, faz corpo mole. Isso não é ser cristão não, irmão, tá bom? Então foi tão cruel que lá naquela cruz, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, o filho chamou o pai de Deus, não era nem... rompeu esse vínculo naquele momento, porque Deus não poderia ajudar o seu filho. Imagina então Deus vendo o seu próprio filho que só fez o bem, só pregou o evangelho,
né? Só pregou o evangelho e foi crucificado. E você tá aí se achando, né? Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou rico, eu sou bonito, eu tenho o carro do ano, né? Dane-se tudo isso, irmão. Dane-se, dane-se. E Deus é tão bom que, ó, até por você ele morreu, mas você é tão injusto, você é tão cruel, você é tão infeliz que você não se dá conta disso. Mas vamos lá, continuar aqui, né? Vamos lá? Deus é bom. Para todo aquele que nele crê, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem, grife isso aí, ó. Grife na tua Bíblia aí, ó. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, grifa aqui, ó, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem que recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus? Aos que creem no seu nome. Então essa palhaçada de que, né, todo mundo é filho de Deus, não é não. Só de ter nascido eu sou filho de Deus, só de ter nascido, de ter vindo ao mundo, né, como está aqui no versículo 9, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então eu vim ao mundo, eu já sou salvo por Cristo, se eu nasci eu já sou filho de Deus, né? Cuidado com essas interpretações, né? Cuidado com isso daí. Todo mundo é filho de Deus, não é não, ó. João 1,12. Aos que creem no seu nome, o que a lua quer, mozão? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só os que creem no nome de Jesus. Se você não crê, você não é filho de Deus, não. Desculpa te dar essa notícia, tá? E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, tá? Então vamos lá, amém? Amém? Versículo 13 de João 1. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, né? Mas de Deus. Aí vem já João capítulo 3, versículo 3, pra gente adiantar, tá demorando bastante, né? Já, minha esposa tá me olhando aqui, não sei o quê. Ela é linda, né? Olha lá, mozão, vai participar do... Ah, ela passou, não deu tempo. João 3, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu. Aqui é o contexto, é Jesus com Nicodemos, né? O mestre da lei, que fazia parte do Sinédrio, era um rabino muito influente no tempo de Jesus. Ele creu em Jesus, mas não teve coragem de manifestar essa fé, né? É aquilo, deixou-se seduzir pelo status quo. Eu sou rico, eu tenho influência, todos, né, me seguem, tenho seguidor, mas isso é uma coisa. Agora, ser filho de Deus é outra. Pertencer ao reino de Deus é outra. Entende? Com Deus não existe em cima do muro. Não existe das 8 às 18 eu sou de Deus e das 18 às 8 eu não sou. Não adianta, de domingo às 10 horas da manhã, de domingo às 18 horas da manhã eu sou de Deus. Do culto de ensino eu sou de Deus. Mas quando eu vou dormir eu estou pensando em fornicação. Entende? Não faz sentido, irmão. Não faz sentido. Ser cristão não é para todo mundo. Tanto é verdade que não é todo mundo que vai ser salvo. Aliás, é menos... Outro vídeo eu vou falar sobre isso, mas falar de Deus é tão poderoso, pelo menos para mim, na minha vida, que o tempo passa, eu não estou mais no Cronos. Esse vídeo não é o Cronos, é o Kairos. Kairos, para quem não sabe, é o tempo de Deus. Cronos é o tempo do homem, é o do relógio. Tô olhando aqui, tem 43 minutos. Eu não estou nesses 43 minutos, eu estou no Kairos de Deus. Tanto é verdade que lá em Apocalipse também, você vai ver, Gênesis, vamos lá, Gênesis, né? Gênesis, o anjo Lúcifer, o anjo caído, levou uma terça parte dos anjos com ele e veio para cá, para onde estamos, aqui onde a gente habita, né? No mundo jaz maligno. E lá em Apocalipse, para concluir, né, o último ato dessa maravilhosa da obra redentora de Deus, dessa obra-prima que nenhum homem seria capaz de compor. Por isso que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. O homem só foi usado para redigir. O homem só foi o teclado. O homem só foi a caneta. O homem só foi a tinta. Entendeu? Inclusive, todas as descobertas foi Deus que foi permitindo, foi concedendo que acontecesse, inclusive apenas para que nós tivéssemos acesso à tua palavra. Porque nós nascemos para glorificar e adorar a Deus. Você cristão, você nasceu única e exclusivamente para glorificar a Deus. Adorar a Deus. Estar ligado nele. A fonte verdadeira, né? A videira. Estar ligado na videira.
Só para isso. Então Deus foi nos dando a imprensa lá de Gutenberg, a tinta, o nanquim, né? Os chineses estão no ano... Para com essas confusões e tal. Os chineses inventaram a pólvora. Deus. Toda a raça, os chineses vieram da Bíblia, vieram dos patriarcas, vieram dos primeiros homens e mulheres de Deus. Todos. Não importa o idioma, não importa a nação, não importa a geografia. Até o Putin, você acredita? Difícil de acreditar, né? Não sei se posso falar essas coisas, mas até aquele que você não gosta, até o seu inimigo, veio de Deus. Veio de Deus, mas não é filho de Deus. Depende, né? Depende se ele está na fé, se ele é da fé. Isso não é você que tem que julgar, irmão. Também não sou eu, né? O único justo juiz é Deus. Então a gente não pode julgar ninguém, tá? A justiça do homem, né? Você vai pleitear suas causas, mas a única justiça que julga verdadeiramente a sua causa é a de Deus. Então só Deus é o justo juiz, né? E o advogado fiel é Jesus Cristo e a testemunha é o Espírito Santo. Enfim, né? Lá no Apocalipse, eu não sou linear, mas 2/3 do mundo vão para o inferno. Creia, não sou eu que estou falando. E depois continua assistindo esse vídeo, esse canal, seguindo. Não segue também, mas a título de curiosidade, lá em Apocalipse está de que e Malaquias, Ezequiel. Pois é, para não falar besteira, mas a fundamentação, Malaquias, Ezequiel e certamente Apocalipse. Que 2/3 do mundo vão para o inferno. Então só 1/3 parte vai ser salva. Só 1/3 parte. E queira você estar dentro dela. Amém? Amém? Enfim, mas não deixa para o segundo tempo dos acréscimos do segundo tempo, igual Dimas lá, né, à direita da cruz, né, na cruz à direita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixa para isso, tá? Não deixa. Então, João 3, capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5 de capítulo 3, Jesus respondeu: Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Amém? Com esses versículos ora apresentados, nós possuímos boa matéria-prima, porque a palavra de Deus é perfeita, para construirmos fé inteligente, fé sincera e gerar entendimento, e com isso adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Oh, glórias! É forte, né? Bonito isso. É muito bonito. Se em João 3,16, Deus entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, não foi por você que não crê, irmão. Você já está condenado, irmão. Né? A vida é tua. Mas tenha a vida eterna. Em João 1, versículo 12, todos quantos o receberam. Olha só como a Bíblia ela se encaixa e ela é autoexplicativa. Você não precisa ser um gênio. Você só precisa saber ler. Se você sabe ler, vai gerar o entendimento que o Espírito Santo quer que gere na tua vida, irmão. Porque outro irmão pode ler a mesma passagem e Deus falar com ele diferente, né? Ele fala a mesma coisa de formas diferentes. Ele passa o mesmo entendimento de maneiras diferentes, mas lendo a palavra de Deus. Amém? Em João 1,12, todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E em João 3, o próprio Jesus nos diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E mais à frente, no versículo 5 do capítulo 3, Jesus reforça que aquele que não nascer da água, o batismo, não só o da água da placenta, do líquido amniótico, não só vir à luz, mas nascer da água, nesse contexto do capítulo 3 de João 1, é o batismo. E do Espírito, o Espírito Santo. Aqui é o ponto nevrálgico do Evangelho de Cristo. Principalmente nos tempos de hoje. Tempo da graça. Onde Jesus subiu e desceu. Não importa que eu suba para que desça aquele da mesma natureza, o Espírito Santo. Então nós temos no tempo da graça, estamos no tempo da graça, e todo cristão deve buscar o batismo do Espírito Santo.
O próprio Jesus está falando, aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, Espírito Santo, não pode entrar. Aqui, ó, olha que legal, presta atenção. João 3,3. O próprio Jesus nos diz que aquele que não nascer de novo não pode ver. Se você não nasce de novo, você não vai nem ver. Mas agora, ele vai mais além. Não é só nascer de novo, porque muita gente é batizada na água. Vai para a igreja, batiza lá e tô salvo, glória a Deus, vou para a galera. Nasci de novo num ato simbólico, teatral, muitas vezes, infelizmente. E se acha, posta, faz vídeo, coloca lá, mostra para Deus e o mundo, menos para o céu e para o inferno, né? E mais à frente, no versículo 5, Jesus reforça, aqui, ó, presta atenção nisso aqui, ó, que aquele que não nascer da água, então quem não nascer de novo não vai nem sequer ver o reino de Deus. E Deus sabe se você nasceu de novo ou não, irmão. Aí que tá o bacana da coisa. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Além de nascer de novo, para ver, você tem que ser batizado no Espírito. Entende-se que se você nasceu de novo, entre aspas, você foi batizado. Não necessariamente, mas se você só nasceu de novo, né, naturalmente você segue ao batismo e procura o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Então, se não tiver o batismo do Espírito Santo, você não vai entrar no reino de Deus. E se você não entra no reino de Deus, para onde você vai? Tempo valendo. Se você não vai no reino de Deus, se você não entra no reino de Deus, eu sinto muito. Vai ler a parábola das 10 noivas. Né? Vai ler. Aqui o canal é para estimular você a ler a palavra de Deus. Não pode entrar no reino de Deus, e o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Simples. O que você ouve é compreensível, você compreende. Vemos então que existe uma dinâmica a percorrer para que, segundo as próprias palavras de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, nasçamos de novo, João 3,3, da água e do Espírito, João 3,5, sejamos Espírito, João 3,6, parte B, creiamos nele, no nome dele, João 3,16, e em seu nome, João 1,12, parte A. O recebamos, temos que receber a Jesus. E assim, olha só essa dinâmica, hein? Tem que ir passando de fase. E assim recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1,12, parte B. Ver o reino de Deus, ato contínuo, depois que tudo isso aconteceu na sua vida, se é que aconteceu, mas tem que acontecer. Se não acontecer, para onde você vai? Se você não entra no reino de Deus? Ver o reino de Deus, João 3, parte B, e entrar no reino de Deus, João 3, 5, parte B. Amém? Então, ficou confuso? Então vamos lá, a dinâmica. Qual que é a dinâmica? Nascer de novo, João 3, da água e do Espírito, João 3, 5. Sejamos Espírito. Se você nasceu da água e do Espírito, você vai ser Espírito, João 3, 6, parte B. Creiamos, crer nele, em Jesus Cristo, João 3,16, e em seu nome, João 1,12, parte A, recebamos, e assim, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, João 1,12, B. Para que assim, se isso aconteceu, nós vamos ver o reino de Deus, João 3, B, e entrar no seu reino, no reino de Deus, João 3, 5, parte B. Amém? Se você se encaixa nessa dinâmica, permaneça firme e forte. Permaneça. Se você se encaixa nessa dinâmica. Se não se encaixa em uma delas, cuidado. Deus é integral, Deus é completo. A Bíblia é integral, não é parcial, não é conveniente. Amém? Se você se encaixa nessa dinâmica, permaneça firme e cuide para não cair. Quando penso que estou forte, fraco eu estou, o apóstolo Paulo fala. Agora, se você não se encaixa, ou encaixa-se parcialmente ou convenientemente, lembre-se do versículo 18 de João 3. Estamos só em João. 54 minutos, nós estamos em João 1, João 3. Fomos para o Apocalipse, um pouquinho de Gênesis, mas o fulcro, o epicentro aqui da mensagem de João. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulos 1 e 3. Lembre-se do versículo 18 de João 3,
Quem crê nele, isto é, em Jesus Cristo, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, João Ferreira de Almeida. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta. Qual é a sua condenação? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Cuidado você, hein, varão? Cuidado você, mulher varoa. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deixa eu ver como está. Agora, deixa eu olhar bem de pertinho aí. Deixa eu ver como está a sua melanina. Como está a sua melanina? Por que eu estou te perguntando isso? Se você está na luz de Cristo ou na lâmpada de LED do homem, no bronzeamento artificial. Se você está pálido e carente de vitamina D e K, ou se você está refletindo o brilho da glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você faz bronzeamento artificial, não foi uma indireta, foi só uma figura de linguagem, tá bom? Mas pare já disso, vai refletir o brilho da glória de Deus, vai te encher de vitamina, vai te encher de unção, vai te encher do que mais importa, de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fico por aqui. Deus te abençoe, desculpa qualquer coisa, fique com Deus, faça um bom domingo.